Olá! Estamos juntos para mais um encontro, para mais uma conversa, para mais um bate-papo. Hoje nós vamos conversar sobre diversidade e pluralidade. O que seria diversidade e pluralidade? Nós vivemos em um país miscigenado. Um país que tem uma mistura de raças, um país que tem uma mistura de cultura, uma diversidade, uma variedade de conhecimentos a serem explorados dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos contextos, dentro do convívio de cada um. Então, é dentro dessa linha de raciocínio que nós vamos conversar hoje sobre diversidade e pluralidade, tendo o respeito a essas duas coisas. Por quê? Veja só. Vimos anteriormente que no Brasil nós temos um país com uma mistura de povos, um país miscigenado, um país com variedade cultural. E essa cultura, ela se apropria dos mais diversos aspectos. Então, nós temos uma cultura diversificada na música, na culinária, na religião, tudo isso são diferenças do nosso povo. E em alguns momentos da nossa história, nós vimos que não tem respeito nenhum por essa diversidade. Então, por não ter esse respeito, há algum tempo no Brasil foram criadas leis que garantem nas escolas o ensino da cultura afro-brasileira, da cultura indígena e da cultura portuguesa. Tornou-se obrigatório estudarmos nas escolas sobre essas culturas. Por quê? Porque são essas culturas que formam o nosso país. Num país que se diz democrático, um país que diz que todos têm direitos iguais, tanto para estudar quanto para trabalhar, para ir e vir. Um país que afirma ser democrático necessita de respeito. Respeito à diversidade e à pluralidade. Então, é sobre justamente isso que nós vamos conversar hoje. Sobre essa questãozinha da pluralidade e da diversidade, certo? Por quê? Porque todas as coisas que fazem parte desse respeito à cultura, à diversidade, também diz respeito à cidadania. E nós somos seres culturais, seres sociais, e dentro dessa perspectiva de cultura e sociedade, nós nos deparamos com a diversidade e a pluralidade. Então, veja só, inicialmente vamos estabelecer um diálogozinho simples. Vamos refletir aqui. Se eu me deparo com o preconceito, com a intolerância racial, com os desafios de não aceitar o outro do jeito que ele é, porque ele tem uma religião diferente, porque ele usa um cabelo diferente, porque o tom da pele é diferente, porque ele pensa diferente, porque ele anda diferente, porque ele tem um jeito diferente. Eu estou respeitando a diversidade, eu estou respeitando a pluralidade cultural no Brasil. Então, como é que eu posso fazer para mudar a minha visão? Como é que eu posso tratar todo mundo com igualdade? O que eu posso fazer
primeiro, eu preciso abrir a minha mente para saber, e essa diversidade, ela é boa, ela é legal, e ela vale muito a pena, porque ela é característica da nossa nação. Ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso contexto. Então, para eu mudar meu modo de pensar, para eu tratar todas as pessoas com igualdade, eu preciso primeiro saber, e essa pluralidade, essa diversidade, faz parte da nossa história e é importante demais. O que me faz diferente do outro? O que me torna diferente? Nós, seres humanos, temos 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, uma cabeça. Todos nós temos cabelos, todos nós temos pernas, braços, com exceção daquelas pessoas que nascem portadoras de necessidades especiais. Algumas não possuem tudo isso, mas nem por isso elas são menos do que a gente. Mas de verdade, o que me faz diferente do outro? O que me torna diferente da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus primos, dos meus tios? O que me torna diferente das minhas colegas de trabalho, do meu esposo? O que me torna diferente das pessoas? O que me faz ser diferente do outro? Nós do Nordeste, o que é que torna a gente diferente do pessoal da região sul do Brasil? O que é que torna a gente diferente do pessoal da região norte? Não são nossas características físicas somente, são as nossas características sociais e culturais. Por que eu preciso respeitar o ser humano, o meu semelhante? Por que eu preciso ter respeito pelas pessoas? Porque é através do respeito que eu dou, eu também vou receber respeito de volta. Então, se eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar o outro dentro da sua individualidade, dentro das suas limitações. Qual a minha responsabilidade para criar no mundo, no Brasil, em Santa Catarina, em Paulo Lopes, em Açu, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Natal, em Mossoró, na nossa escola, uma cultura de paz e de respeito? Qual é a minha parte nisso daí? E como é que nós devemos tratar a todos com igualdade? Para que a gente tenha essas respostas, a gente precisa definir alguns conceitos. E é nessa definição de conceitos que nós vamos entrar agora. Primeiro, antes de mais nada, nós precisamos conhecer e respeitar o modo de vida dos diferentes grupos em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo as semelhanças e as diferenças entre essas pessoas, continuidades e descontinuidades, conflitos e contradições. A primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer e respeitar as diferenças. Saber que é nessa diferença que tudo vai se encaixando. É por sermos diferentes que nós nos completamos. Imagine aí, se nós fôssemos todos iguais, tivéssemos o mesmo rosto, a mesma forma de pensar, a mesma forma de andar, a mesma cor de pele. Então, a gente precisa saber, e é nessa diferença da gente que a gente constrói um universo de aprendizado, de cultura, e é por isso que é importante que a gente saiba e é essencial
o respeito à diversidade. E o que seria diversidade? Diversidade é norma da espécie humana. Seres humanos são divergentes em suas experiências culturais. São únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Nós somos diferentes. Apesar de termos fisicamente órgãos que nos movem, órgãos que nos fazem viver, nós somos diferentes. Cada cabeça é um mundo. Ninguém pensa igual a ninguém, ninguém sente igual a ninguém, ninguém sonha igual aos outros. Nós somos diferentes porque é próprio da raça humana ser diferente. E a nossa cultura, ela envolve isso, certo? Essas diferenças. Aí nós chegamos ao estabelecimento de um outro conceito. Para a gente saber que somos diferentes e temos as diferenças étnicas, raciais e culturais, nós chegamos à cidadania. E o que seria a cidadania? O que é ser cidadão nos dias de hoje? Ser cidadão é participar de uma sociedade tendo direitos e deveres. Nós temos o direito de ter direito, bem como nós também temos que construir os nossos direitos e rever os já existentes. Cidadania é a gente fazer parte de alguma coisa. E fazendo parte, a gente interferir de forma criativa na construção da nossa sociedade. Ou seja, o exercício da cidadania é a gente agir dentro da nossa sociedade, transformando ela para ser bem melhor. Então, os indivíduos, eles configuram seu ser, sua especificidade, sua marca humana, exercendo a cidadania. Se eu sou cidadã, eu sei quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e eu ajo dentro da sociedade usando esses meus direitos e esses meus deveres. Aí a gente chega aqui na questão do respeito à diversidade. Todos somos diferentes. Temos, portanto, dessemelhanças e formam nossas individualidades. Mas isso é uma das grandes dificuldades da convivência social. A falta de respeito e tolerância com a diversidade humana. Ainda é muito comum a gente se deparar com pessoas que não toleram essa diversidade. E porque você tem um tom de pele diferente, você tem que ser excluído da sociedade. Porque você estuda em uma escola diferente, você tem que ser excluído, você é menos, você é menor. Então, ainda tem essa intolerância, ainda tem essa falta de respeito dentro da nossa sociedade. Vivemos em sociedade, convivemos socialmente, mas ainda tem muita intolerância nas nossas diferenças. A heterogeneidade, essa heterogeneidade se manifesta nas diferenças de classes, gênero, etnia, opção sexual, capacidades físicas, intelectuais e etc. Como é que seria isso? Existem vários gêneros, existem classes sociais divergentes, classe baixa, classe média baixa, classe média alta, classe social alta e por aí vai. Muitas classes. Existe o proletariado, que são os trabalhadores, existem os chefes, que são os donos. Então, tudo isso faz parte de diversidade. Existe também a questão da etnia, a nossa raça, certo? Branco, negro, índio, pardo, amarelo. Existe também a diferença pela opção sexual. Existe também a diferença pelas capacidades físicas e intelectuais, que são as pessoas portadoras de necessidades especiais. E isso daí é diversidade. Tudo isso
é um leque de diversidade. Só que não tem o devido respeito a essa diversidade. Pessoas são discriminadas, sofrem preconceito todos os dias, porque não estão sendo respeitadas. O respeito à diversidade é, então, condição essencial para que se estabeleça a inclusão social. Só assim pode ser garantido o exercício da cidadania, direito e deve ser consagrado de forma igualitária a todo ser humano. As atitudes de compreensão com essa multiplicidade de características pessoais fazem e transformemos diferenças em igualdades. A valorização da singularidade elimina o preconceito, a discriminação, a iniquidade social. Quando a gente passar a entender, e é nessa diversidade, é nessa multiplicidade, e a gente se faz um ser social, e a gente vai deixar de lado o preconceito, vai deixar de lado a discriminação, vai deixar de lado a iniquidade social. Recentemente, eu andei vendo alguns vídeos no YouTube, Botas e Cores, e fala a história de uma meninazinha negra e tinha o sonho de ser paquita. A sociedade ela estabelece um padrão físico. Estabeleceu-se que só seria paquita meninas loiras de cabelo escorrido do olho claro. Se você não fosse loira do cabelo liso e olho claro, você cuidasse em dar um jeito de ser, para poder ser paquita. Então, conta a história dessa menininha Joana, e ela estava tentando a todo custo se encaixar dentro da sociedade. O sonho dela era ser paquita, e ela estava tentando esse encaixe. Ela iria ser, ela fez o teste, mas ela foi reprovada. Por que ela foi reprovada? Por causa do tom da pele dela. Ela era negra, por causa do cabelo dela, que era crespo. Então, ela foi excluída socialmente por causa da sua raça. Ela sofreu preconceito por causa da sua raça. Uma outra forma de discriminação em um dos vídeos que eu tive acesso é no filme Xadrez das Cores, um curta-metragem, Xadrez das Cores. Xadrez das Cores fala sobre uma empregada negra também que foi maltratada e humilhada pela tia da sua patroa. Então, são questões que rebaixam a condição humana. E não é para ser assim, porque nós humanos somos todos iguais. Se vivemos em um país democrático, o meu direito é o mesmo direito do negro. O meu direito é o mesmo direito do amarelo, do índio. Por quê? Porque nós temos direitos como seres humanos e não por nossa cor de pele, não por nossa opção, não por nossas características pessoais. Nós temos o direito, por sermos literalmente humanos. E é isso que a gente precisa entender. E respeitar a diversidade é a gente aceitar que somos diferentes. E precisamos ser para poder construir a nossa sociedade com uma variedade cultural, artística, linguística, tudo isso, porque é diferente as formas até mesmo da gente falar. No Nordeste, na região Nordeste, a gente chama macaxeira. Na região Norte chama mandioca, na região Sul chama de aipim. Então, é a mesma raiz comestível com nomes diferentes. Então, são características culturais, são características que diferenciam as pessoas de uma região para outra, mas são características que nos tornam diferentes e por isso nós precisamos conhecer a nossa cultura e nos fazermos respeitar. Então,
As soluções criativas surgem do aproveitamento dessa pluralidade de características humanas utilizadas como complementares. Elas se aplicam no reconhecimento da diversidade, no modo de produzir ações individuais em função das necessidades coletivas, com a ajuda mútua na oferta de qualidades e pensamentos diferentes em razão do bem comum. As desigualdades sociais têm sua origem na falta de respeito à diversidade. Se surge o desrespeito, consequentemente surge a desigualdade. Porque quando eu não respeito o direito do outro, quando o outro não respeita o meu direito, nós nos colocamos em patamares desiguais. E em patamares desiguais surge a desigualdade social e não tem o respeito à diversidade. Enquanto a gente agir desconsiderando o conceito, antes de tudo, ético e moral, porque é uma questão de ética e de moral respeitar o outro, da equivalência humana de que nós somos iguais, não obstante diferentes, teremos um mundo cada vez mais cheio de conflitos e injustiças, nos tornando componentes de uma sociedade individualista. Vale mais o eu, vale mais eu ter, eu ser. O outro, para mim, é indiferente. Então, enquanto a gente não agir com ética, com moral e com respeito à diversidade, nós vamos manter essa sociedade individualista, essa sociedade que se importa apenas consigo mesma. As particularidades dos indivíduos, quando elas são somadas, constroem a dinâmica da sociedade com o espírito de igualdade dos diferentes. As nossas interações e os nossos relacionamentos exigem de cada um de nós respeitar, honrar e compreender a diversidade. Então, a gente vê aqui uma mistura. Temos pessoas de várias raças, de várias etnias, moças muito bonitas que representam a diversidade cultural. Aí eu pergunto, elas estão em uma posição de inimizade? Elas estão em uma posição e apresentam querer distanciamento, ter nojo umas das outras? Não. Por quê? Porque elas entendem que essa diversidade é o que torna elas diferentes e especiais. Então, falando sobre isso, a gente chega à conclusão de que ser diferente é legal, de que ter opinião diferente é legal. E é nessa diferença que a gente constrói a nossa sociedade, certo? Então, é válido explorarmos essa questão da diversidade, mas mais válido ainda é a gente respeitar a diversidade e pluralidade cultural do nosso país. Beleza?